Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem hoje e sempre. Continuando os nossos estudos sobre doutrina espírita, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. Já estudamos algumas coisas, vimos algumas coisas, e hoje nós vamos tratar da identidade dos espíritos, porque isso é uma das coisas mais controversas. Porque, segundo os outros pensamentos religiosos, né, somente Satanás pode fazer isso. Né? Os espíritos que comunicam vieram amando de Satanás, do demônio, estão aqui para nos enganar, estão aqui para fazer tudo de errado. Né? Vejam bem, a Bíblia, lá no Velho Testamento, ela tem um sem número de comunicações mediúnicas e que são aceitas. Mas nós vamos pegar somente Jesus. Jesus para cá. Porque se nós analisarmos bem o Antigo Testamento, nós vamos ver que, muito antes de ser um livro religioso, ele deveria ser um livro histórico, que mostra a história do povo hebreu. Só isso. Povo que muitas vezes utilizou-se da imagem de Deus para cometer atrocidades. Como nós dissemos no vídeo passado. Segundo eles, Deus disse para matar todo ser que respirasse nas cidades que eles dominassem. Aí o quinto mandamento fala não matar. Bom, mas o que acontece é isso. Nós pegamos um livro histórico, transformamos num livro religioso e deu um nó na nossa cabeça. Né? Samuel conversa com o rei Saul, num fato mediúnico lá em Endor. Anjo chega a lutar com Jacó. Um anjo conversa com Abraão. Deus fala com Moisés. Mas isso não é questionável. Questionável é o José Maria que manda uma mensagem para a esposa através de um médium no centro espírita. Porque isso é veio do demônio. No Novo Testamento, já começa com a aparição do anjo Gabriel para Maria. E se nós olharmos bem, anjo não é aquela situação que nós vemos que foi infelizmente retratada pela igreja, um ser alado, não é? Não. Anjo quer dizer mensageiro, só isso, ponto. Um espírito conversou com Maria, um espírito conversou com José. Com Jesus, as coisas foram até mais explícitas. Chega uma hora que Jesus está no Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João. E lá ele se transfigura e aparecem dois seres, dois espíritos, conversando com ele. Moisés e Elias. Moisés e Elias. O evangelho é claro, está escrito lá. Se não existem essas comunicações, como é que os espíritos poderiam comunicar-se com Jesus? Ah, Jesus é exceção. Não. Lá no Evangelho de João ele vai dizer assim, vós podeis fazer o que eu faço e até mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Aí tem muitos espíritas que estão tentando modificar isso aí, falando que eu sou o caminho da verdade e da vida. Nós estamos cometendo o mesmo erro que a igreja cometeu. Pegando coisas simples, complicando, transformando em dogmas. E o raciocínio espírita está se perdendo. Não, nós temos que voltar às coisas simples. Doutrina espírita é muito simples. A questão dos espíritos é hoje uma questão, como dissemos no vídeo passado, de boa vontade, de interesse. Não é interessante para determinados segmentos aceitar que existe essa comunicação. É preferível demonizar, porque aí você consegue manipular a mente do povo temerário. Simples assim. Só que a doutrina espírita não é assim. A doutrina espírita é da fé raciocinada. A doutrina espírita, ela nos esclarece. E Kardec vem esclarecer essa questão de identidade dos espíritos, quem é quem, se o espírito é bom, se o espírito é mau, se o espírito veio fazer o bem ou fazer o mal. O livro dos médiuns, lá no capítulo da identidade dos espíritos, Kardec vai deixar claro o seguinte, que muita gente arrogando, hoje a gente vê muito isso, as pessoas se colocam numa posição assim de médium suprassumo. Eu conheço o espírito, pela vibração eu conheço o espírito. Kardec fala o contrário. Kardec fala bem o contrário. Lá no livro dos médiuns, Kardec vai dar umas situações interessantes. Ele vai dizer que a gente só pode conhecer um espírito através do tempo e das comunicações que ele for dando. Um exemplo. Emmanuel começou a dar mensagem pelo Chico em 1931. Óbvio que na década de 70 ele já era um espírito com credibilidade. Porque foram 40 anos de comunicações sérias, 40 anos de comunicações instrutivas, e até hoje nenhuma das comunicações dele foi desfalada. André Luiz traz dois livros de cunho científico, que é o Mecanismos da Mediunidade e o Evolução em Dois Mundos. Os biólogos já se debruçaram sobre essa evolução em dois mundos e o livro está corretíssimo. Aí vem gente falar que pela vibração conhece o espírito. Não é assim não, gente. Não é assim. Quando você se sente bem perto de uma pessoa, não quer dizer que aquela pessoa é boa. Como não quer dizer que você também é bom. E aí existem 4 situações que podem nos enganar. Você pode se sentir bem perto de uma pessoa má, por você ser mau. Você pode se sentir bem perto de uma pessoa boa, e você ser bom. Você pode se sentir bem perto de uma pessoa má, por você ser mau. Você pode se sentir mal perto de um espírito bom, porque ele é superior a você. Então essa questão de, eu sinto pela vibração, para com isso. Você vai sentir pela vibração sim, como o Chico já identificava a vibração do Emmanuel, mas depois de 50, 60 anos de mediunidade, de trabalho ininterrupto com aquele espírito. Fora isso, é enganação. Estou me sentindo bem com a presença do espírito tal. Às vezes você pode ser tão boa bisca quanto ele. Maurício, você está falando besteira. Não estou não. Você acha que um viciado, que um dependente químico, se sente bem na presença de um médico? Ele se sente bem na presença de outros dependentes químicos. Você acha que um assassino se sente bem na presença da polícia? Não, ele se sente bem na presença de outras pessoas do mesmo nível. É simples. Mas nós temos que raciocinar em cima disso.
Eu estou me sentindo bem perto do espírito que falou isso. Espera aí, vamos analisar. Às vezes o que ele disse está indo de encontro ao que eu quero. Aí eu vou me sentir bem. Kardec fala que a gente tem que ter o tempo. Ir analisando. Não é por uma comunicação, por várias, inúmeras comunicações. Ah, mas eu conheço o espírito por um som determinado que ele faz. Gente, espiritismo não é conto de fadas. Já lhes falei da situação lá da mamãe Rouxinol. Tem homens de bem encarnados, tem homens de bem desencarnados também. Tem bandido encarnado, tem bandido desencarnado também. Tem mentiroso encarnado, tem mentiroso desencarnado também. Então, o que João fala na sua carta? Não creais em todos os espíritos, mas vede primeiro se o espírito vem de Deus. Raciocinar em cima da comunicação. Quer ver um exemplo que nós estamos passando muito sério no movimento espírita? Dr. Inácio Ferreira, que comunica através do médium Carlos Bacelli. Não é o mesmo que comunicava com o Chico. Não é. Se nós virmos, se nós analisarmos somente as comunicações, sem contar a postura arrogante, sem contar a postura impulsiva, nós vamos ver que não tem nada a ver um com o outro. Mas, é o doutor Inácio Ferreira. Parou por aí. É aquilo que nós já comentamos em vídeos anteriores. Se der um nome pomposo, todo mundo acredita. A comunicabilidade entre encarnados e desencarnados está aí para nos mostrar a realidade do plano espiritual, gente. E nós estamos pegando essa realidade e transformando na realidade que nós queremos. Por quê? Porque esse doutor Inácio Ferreira, que comunica pelo Bacelli, fala que fuma do lado de lá. Fala que ele já teve alguns médiuns, por exemplo, infelizmente nós temos que denominar, né, o Gasparetto. Quantas vezes ele disse que fazia orgias sexuais no plano espiritual com Toulouse, não sei das quantas. E tem gente que vai nessa aí. E tem gente que acredita nisso, que continua fazendo isso, que vai perpetuando isso. André Luiz nos diz que quando um espírito quer fumar, ele se aproxima do encarnado que está fumando. É uma obsessão. Quando ele quer beber, ele se aproxima de um encarnado que está bebendo e capta aquelas vibrações. Quando ele quer ter aquelas sensações da volúpia sexual, eles vão se aproximar de pessoas que estão praticando esse tipo de relação. Não é lá do lado de lá que acontece só. Então, esse doutor Inácio, esse Gasparetto e alguns outros estão falando mentiras. Nós não estamos raciocinando. Nós não estamos entendendo o tamanho do disparate que eles estão fazendo e falando. E estamos reproduzindo. A comunicação veio para nos mostrar o que tem do lado de lá e como estão os espíritos que estão do lado de lá. Nos alertar para que não continuemos a fazer as mesmas coisas que eles fizeram, para que não venhamos a ir para os mesmos lugares. E é também a forma de consolação para aqueles que perderam entes queridos, saber que seus entes queridos estão vivos. Função da comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados. Nos trazer também conhecimento, nos trazer novidades boas, não novidades ruins igual eles trazem. Né?
Nós temos então que usar a nossa capacidade de discernimento. Capacidade de discernimento. A comunicação existe, a comunicabilidade existe, a mediunidade é o meio que está acontecendo. Resta saber agora qual que é o proveito que nós estamos tirando disso. Porque se for aquele proveito que os hebreus estavam tirando lá na época de Moisés, é melhor que se proibisse mesmo. Se estamos procurando médiuns para saber se o amor vai voltar daqui a 3 dias, se eu vou ganhar na loteria, se eu posso destruir a vida do fulano para ficar com a mulher dele, é melhor que não aconteça. Agora, se estamos procurando a espiritualidade em busca de conselhos, em busca de inspiração, em busca de apoio, de consolação, aí estamos no caminho certo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Então, nos próximos vídeos nós continuaremos falando mais de doutrina espírita. Que a paz de Deus permaneça com todos nós hoje e sempre.